Eu vou começar pelas perguntas que chegaram do coordenador aqui, e a primeira é para o Camilo. Okay? Então, nós temos que a pergunta é: temos deficiência, como você citou, infraestrutura, custo e reciclagem. A velocidade da solução desses problemas está abaixo da evolução tecnológica que a indústria está disponibilizando? Sim, agora vamos tentar entender o porquê. Nós estamos num momento de transição. Eu gosto muito de um filme que foi veiculado mostrando a história do nascimento do carro do Carl Benz. Carl Benz era um cientista de garagem. Se existisse startup naquela época, ele ia ser um cara de startup. Ele começou na garagem. E ele era um cara tímido. E ele não tinha dinheiro. Então a esposa dele pegou o carro, saiu de lá da onde ele fez o carro e foi até o centro da cidade para tentar mostrar o carro, mostrar o que o marido estava fazendo e vender o carro. É claro, o filme tem toda a parte romântica da roteirização, mas o carro do Carl Benz, no caminho, estoura uma correia, então ela desce do carro, levanta o vestido, aqueles vestidos longos no meio do barro, tira a liga da meia e substitui a correia pela liga da meia. Aí anda mais um pouquinho, o carro para, ela entra numa farmácia, compra um vidro qualquer de éter, põe no motor e sai andando. O que a gente não percebe, está naquilo que eu falei do conforto, é que nós chegamos num nível de organização social tão grande, a gente não precisa, né, andar 2 metros para abrir a torneira e ter água no copo, que a gente quer todo esse conforto e toda essa infraestrutura, mas a transição energética depende de uma revisão estrutural. Então, não cabe mais a gente perguntar se tem problema de infraestrutura. É óbvio que tem. O que a gente tem que fazer é como nós vamos suplantar os problemas de infraestrutura, qual é o investimento necessário. E eu costumo dizer, assim, a engenharia pode resolver tudo, viu, gente? Nós estamos aqui na Casa da Engenharia, Instituto de Engenharia. Um bom engenheiro com um bom desafio, ele vai lá e vai dar um jeito. Pode levar 3 anos, 5 anos, 15 anos, mas ele vai dar um jeito. A questão é como articular o sistema. A parte política, a parte econômica, a parte comercial, a parte da viabilidade. Então, sim, temos problemas. Para quais rotas tecnológicas a gente vai priorizar as soluções o mais rápido possível? A gente precisa fazer isso rápido. Tem a segunda parte. Vai chegar um momento em que o fator ambiental vai preponderar sobre o econômico? Ou seja, mesmo mais caro, não teremos alternativa a não ser optar por soluções mais sustentáveis? Como não veio aqui o nome de quem perguntou, e é ótimo que não tenha vindo, eu não vou individualizar. Gente, me desculpa, mas já chegou. Eu já estou nessa jornada aí há anos e eu tenho falado muito. As pessoas falam, poxa, mas é a bolha, naquela bolha todo mundo entende. Eu até posso admitir que nessa bolha, nesse evento aqui, todo mundo entenda. Mas a pergunta por si só, ela caricata a falta, ela deixa caricato a falta de percepção de que a gente não entende que o problema já chegou. Se você for de uma família de Porto Alegre que passou mais de 10 dias no quarto andar, no terceiro andar do prédio, sem poder descer porque estava tudo alagado, se você for de uma família da Amazônia que ficou sem água, se você, sabe, se a gente não percebeu que já chegou, né, e eu não estou nem falando em negacionismo, porque tem pessoas que precisam negar, eu estou falando de quem está consciente do problema. A questão ambiental precisa ter uma solução economicamente viável já, porque já chegou o problema, o nível já chegou. E a gente sempre fala assim, mas por que eu que vou pagar a conta? O meu setor não está poluindo tanto, o outro setor está poluindo muito mais. Sinceramente, desculpa o termo, talvez seja um pouco chulo, I don't care. É para os nossos filhos, para os nossos netos, é para nós enquanto consumidor, é para nós enquanto eleitor, é para tudo. Já chegou. Agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Camila, só complementando, eu concordo em tudo que você disse, mas eu acho que a parte cultural é muito relevante. Para a gente mudar a cultura, individualizar e fazer cada um se sentir responsável, eu acho que tem que ter a participação pública, o enforcement, né? Porque senão fica muito um culpa o outro e a coisa não avança, né? Então, do mesmo jeito como foi falado aqui, a gente teve do Proconv,
para avançar, a gente precisa da regulamentação e sendo cumprida, né? Porque só escrita no papel também não move. Porque vamos aproveitar, Suelen, que tem uma pergunta para você aqui. Com o comentário dos demais, o custo da tecnologia nem sempre acompanha a capacidade da economia. Pergunta é possível até 2050 equilibrar os custos da tecnologia versus a capacidade econômica? Obrigada pela pergunta. O custo da tecnologia, né? Eu acho que a gente veio melhorando isso ao longo do tempo. Com o diesel é eficiente, ele tem uma jornada aí. Novas tecnologias são mais caras. A gente tem visto aí as tecnologias, a eletrificação, o hidrogênio. Como é que a gente barateia isso? Eu acho que de novo, é toda essa colaboração entre indústria, governo e sociedade. Eu acho que não tem muito milagre. Então, eu acho que sim, vai baratear, mas eu acho que tem que ter, esse roadmap tem que ser melhor estabelecido, né? Com esse arranjo com o governo também. Políticas públicas que incentivem também. Obrigado. Tem uma pergunta que veio para mim, mas eu queria passar isso para o Luiz lá na ponta. A descontinuidade dos motores a combustão ainda não está no radar. Na linha do tempo, podemos citar alguma previsão? Não entendo que existe uma previsão, pelo menos do nosso ponto de vista, porque toda vez que nós falamos em motores a combustão, nós não estamos falando de um determinado setor. Como eu disse na minha fala, nós temos o privilégio de produzir os motores e produzir as máquinas para diferentes plataformas, ou seja, tanto agrícola, quanto florestal, quanto construção civil. E cada um desses contextos traz uma necessidade, especialmente logística, diferente nessas questões de armazenamento. Então, são questões que, por exemplo, ter uma máquina... Vamos supor que as baterias pudessem ser muito grandes hoje, para dar um exemplo, para fugir do motor a combustão. E quando eu estou pensando em motor a combustão, estou botando até hidrogênio aqui já no pacote, tá? Como eu faço para ter uma frota de 10 tratores de 300 cavalos no interior do Mato Grosso sendo carregado 2 vezes por dia? Né? No âmbito da construção, por vezes acaba sendo até um pouco mais fácil, porque é uma operação que ela fica mais centralizada. As máquinas elas trabalham numa área mais especificada. Mas se eu tiver uma fazenda com 10 mil hectares, então são condições logísticas e condições de trabalho. Uma máquina trabalhando 3 turnos, por exemplo, das 24 horas, 21 horas de trabalho, 3 horas de descanso, 1 hora para cada tratorista, ou para cada operador de descanso por regulamentação legal. Então, assim, estas questões fazem com que os combustíveis líquidos ainda tenham uma preponderância por um tempo, ou pelo menos da forma como nós enxergamos, visto que as tecnologias que estão sendo trazidas até o momento não necessariamente vão conseguir preencher essas lacunas. Então, não há bala de prata, pessoal. Assim, isso é bastante óbvio. Aqui no Instituto de Engenharia isso fica ainda mais claro, né? Naturalmente, temos aqui uma visão muito mais apurada, por vezes, do que da sociedade em geral. Então, cada situação vai determinar a necessidade de uma solução. Vai passar por todas as linhas. E isso traz complexidade. E é por isso, de novo, a parte de governo, né, a parte dos incentivos por parte de políticas públicas para a adoção das tecnologias, trazendo um pouco da resposta anterior, isso é fundamental, porque, por vezes, a diferença da adoção de custo, porque, pensem comigo, vamos fazer uma compra de um equipamento com um sistema de crédito normal hoje, o pessoal vai pagar 18%, 17% ao ano de juros. Por um equipamento que custe, sei lá, 100 mil reais, fazendo um cálculo rápido aqui. Pô, a diferença para esse mesmo produtor, para esse mesmo cliente comprar um equipamento de 130 mil, visto que é um equipamento que ele é mais caro devido às tecnologias, não é por um aumento de margem, as empresas também estão tentando ter volume nessas produções, a gente está na mesma batalha. Essa diferença de custo, na verdade, vem talvez por uma política pública que incentive que ele possa comprar esse mesmo equipamento a 10,5%, a 11%.
o valor da máquina é o mesmo, mas o valor no final da conta acaba se equiparando, às vezes até ficando menor. Isso é incentivo para a adoção de tecnologia. Isso é política pública que efetivamente vai trazer resultado na ponta. Então, esse leque de opções ele tem que ser considerado pelos governos, e isso vai acabar mantendo aí uma certa longevidade dos motores a combustão em paralelo, não com a mesma preponderância, obviamente, mas em paralelo às demais soluções, até que a gente consiga encontrar um caminho do ponto de vista tecnológico e de volume que possa cumprir com essas funções. Obrigado, Luiz. Eu acho que sempre fica no ar essa questão do custo da nova tecnologia e se é possível compensar esse investimento adicional, né? E nesse aspecto também a impressão que eu tenho é a seguinte: nós ainda não descobrimos isso, tá? Existe um caso de um fabricante de máquinas que lançou carregadeiras de grande porte elétricas, tá? E a máquina custa entre 70% e 80% mais do que a versão diesel. É uma máquina grande, tá? E é um valor, uma diferença bastante significativa. E a ideia foi que, ok, alguém vai experimentar essa máquina, mas dentro da visão experimental, não porque é economicamente viável, tá? E o interessante é que a gente descobriu que essa máquina que custa 70%, 80% mais cara, colocada no regime de trabalho normal dessas carregadeiras de grande porte, tá? Que não chega a ser 24/7, mas é próximo disso, né? O tempo parado é muito pouco. Conclusão: entre 18 meses e 24 meses, nesse caso específico, a máquina paga a diferença. A diferença de um elétrico contra uma máquina diesel que é produzida em grande volume. Então, eu acho que nesse aspecto econômico também ainda existem coisas a serem descobertas, coisas a serem percebidas que nós não sabemos. Então, eu acho que até mesmo essa barreira econômica não é tão definida, tão clara como a gente imagina de saída. Okay? Então, eu acho que isso é um aspecto bem interessante. Eu queria passar para o Tiago, comparando as diversas apresentações, o que a MWM Tupy mostra, pelo menos na sua apresentação, foi um portfólio mais curto. Você não chega até o extremo da utilização de hidrogênio, tá? Isso representa algum pensamento de vocês, ou descrença, ou vocês ainda mantêm como segredo os planos de vocês? Na verdade, a gente não tem ainda a tecnologia disponível e finalizada, né? Então, eu acabei apresentando para vocês aqui uma boa parte das tecnologias que nós já temos, que está acontecendo, né, que está rodando, está trazendo resultado, e o hidrogênio é a tecnologia que ela vem caminhando. Claro que dentro da visão da Tupy MWM, entendemos que existe um caminho um pouco mais longo para adesão das tecnologias que utilizam hidrogênio por uma questão financeira e operacional. Então é muito difícil ainda a parte de operação e todo o trabalho para que a gente tenha disponibilidade desse produto e seja viável para o mercado. E é interessante, como foi dito pelo Camilo, a engenharia vai trabalhar muito forte nisso, né? Engenharia global. Então, entendemos que isso vai se tornar uma realidade, né? Uma distância um pouco mais longa, mas vai se tornar, e nós estamos nos preparando para poder estar aí dentro desse mercado quando ele acontecer. Ok, eu acho que nesse aspecto, Tiago, a gente tende a imaginar que cada fabricante faz o seu investimento particular e desenvolve tudo do zero, não? E com isso constrói seu portfólio. Mas nós sabemos que nos dias de hoje, muitas vezes a tecnologia não está com o fabricante daquele produto final. Tem um fornecedor, tem uma consultoria, tem alguém que acaba disseminando isso, e a velocidade de acompanhamento desse desenvolvimento é muito mais rápida do que a gente imagina ou do que a gente enxergava no passado. Então, eu acho que mesmo não tendo o plano imediato, eu acho que o catch-up, a velocidade para alcançar isso é bastante rápida.
Então, vamos esperar que vocês também cheguem lá. Tem uma pergunta que foi mandada e eu queria passar isso para o Marcelo. E você apresentou um portfólio bem completo, né? E a pergunta vai além do seu portfólio. A pergunta é a respeito da utilização da energia nuclear. Isso é uma coisa possível de se pensar, viável, muito distante? Como é que você enxerga isso? Ainda não escutei nada sobre isso dentro da FPT. Precisamos entender um pouco mais dessa tecnologia, dessa possibilidade, como transformar isso, como conseguir captar essa energia e transformar ali numa energia rotativa ali para o motor, mas por enquanto não temos isso no radar, nem discussões futuras ainda, tá? O nosso topo da tecnologia está sendo, no momento, o hidrogênio, que já é bastante desafiador. Eu acho que essa pergunta realmente extrapolou a nossa discussão. Também nunca tinha pensado nisso. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi passada também para o Marcelo. Considerando a questão da densidade energética, como descarbonizar as máquinas de grande porte com as tecnologias atuais? Tecnologias atuais seria motorização diesel, o etanol que está chegando, ainda não é uma realidade, não está disponível no portfólio, mas enfim, vamos supondo lá o etanol, por exemplo, né? Para se atingir o mesmo trabalho de uma motorização a diesel com combustível com 58% da capacidade, precisa adicionar no mínimo 73% para se ter uma performance equivalente, tá? Considerando, como eu já falei, que o motor Otto tem um rendimento menor que o diesel, então possível que seja mais que isso. Agora, existe limitação, tá? A quantidade de combustível que você consegue colocar dentro do cilindro, ela está limitada até a formação de um filme líquido. Diferentemente de sistema diesel, a pressão de injeção é muito baixa, de 5 a 20 bar. Você não pode ter uma pressão de injeção maior para evitar a pré-ignição, né? Você precisa controlar o momento da combustão, tá? Então, isso acaba sendo um limitante, tá? Outro limitante também é exceder temperatura de material. A temperatura de exaustão desses combustíveis é altíssima de ficar incandescente mesmo, né? Chega um ponto que você excede o limite do próprio material, começa a ter trincas, fusão, enfim, vazamentos. Então, isso que acaba limitando, porque questão de emissões, com um sistema de pós-tratamento, tecnologia já conhecida, você consegue emissionar tranquilamente, tá? Não é algo de outro mundo, não. É tecnologia disponível, né? Principalmente para o nosso mercado. Nosso mercado está muito atrasado em termos de limite de emissões do que os mercados lá de fora, né? Então, facilmente a gente conseguiria atender, tá? O mesmo conceito seria para o gás, mas o gás já tem uma densidade energética maior, tá? Agora, futuramente, né? Quando a gente começa a falar de hidrogênio, a densidade energética do hidrogênio é de 3 a 4 vezes a do diesel, então é uma quantidade muito menor que você consegue, tá? E também ele vai conseguir produzir algo mais limpo e também é possível tratar, descarbonizar com o sistema de pós-tratamento também. Não imaginamos que vai ser um catalisador desconhecido para a gente, tá? É questão de ajustar tecnologias já existentes. Obrigado, Marcelo. Eu acho que nessa parte também ainda existem muitas oportunidades a serem exploradas, né? Agora tem uma pergunta para mim. Essa vai ser engraçada. Estamos vendo muitos fabricantes de máquinas, principalmente chineses, realizando uma forte eletrificação nos equipamentos de construção. Essa tendência vai sobreviver ou será apenas uma moda?
Na verdade, a gente não convidou nenhum fabricante chinês para o evento, senão a tendência seria outra, né? Alguém tinha me comentado, parece que o diesel vai continuar, o elétrico não vai pegar. Mas se a gente convidar alguém desse mercado, a resposta seria outra. Em 2012, eu visitei a China pela SAE International, fazia parte do board da SAE, e nós visitamos a China com o intuito de entender o que a China vinha fazendo nesse setor da mobilidade. E foi uma coisa muito sintomática. Os chineses só falaram de energia elétrica. Para carros, para caminhões, para máquinas, para qualquer coisa. Eletricidade. E a explicação foi uma coisa bem simples. Vai para aquele outro fator geopolítico. Eles falaram, nós não temos petróleo, nós estamos muito atrasados no desenvolvimento de motores diesel ou gasolina ou qualquer coisa. Então nós vamos dar um salto para o setor elétrico, onde a gente vai ter a vantagem por questões de matéria-prima e provavelmente nós vamos sair na frente dos demais. Tá? E realmente eles fizeram isso. Então, é difícil dizer se isso é a melhor solução ou não, nós não sabemos. Provavelmente vai ser uma das soluções principais no futuro. Tá? Se a gente fala em zero emissões, o elétrico tem um campo muito grande. Eu acho que para um próximo evento, uma próxima discussão, a gente poderia trazer alguém aí que represente os fabricantes chineses aí. Seria bem interessante. Vamos lá que tem mais algumas perguntas e nós temos pouquíssimo tempo, né? Então eu queria concentrar isso numa última pergunta com o Camilo. Tá? O etanol poderia ser o combustível ideal para utilização em máquinas de construção, principalmente nos canteiros de obras do nosso país, ou quem sabe até fora dele, como Argentina ou Paraguai. O que eu vou colocar não é absoluto, porque foi mostrado aqui várias possíveis soluções e tem pesquisas importantes para motores a etanol. Mas eu acho que não seria o melhor caminho, exatamente por causa qual é a principal característica de cada motor. Motor Otto com faísca e com centelha, ele tem uma determinada característica que não é a vocação desse tipo de aplicação. Esse tipo de aplicação tem uma vocação do motor ciclo diesel. Então, eu vejo mais provável substituir nesse tipo de equipamento por biodiesel, pelo Bivante que eu apresentei, pelo HVO, do que pelo etanol. Até porque todo mundo se preocupa com as questões ligadas a CAPEX, a investimento, etc. Então, assim, se você já tem um parque fabril, se você já tem um parque de manutenção, se você já tem uma rede de fornecedores focada numa tecnologia, mudar a tecnologia envolve os aspectos que a gente falou, de infraestrutura, de complexidade, etc. Então, eu acho menos provável, não que não seja possível do ponto de vista da engenharia, abrindo mão de alguma coisa, da eficiência energética, abrindo mão de alguma coisa. Eu acho pouco recomendado. Eu preferiria, se eu for fazer uma transição, usar o dinheiro para outras coisas e ir pelo caminho mais simples, mais rápido para a vocação daquele tipo de motor. Eu não sei se eu respondi. Ok, estamos fechando, mas chegou uma última pergunta que eu queria aproveitar e comentar isso. Tá? Para os segmentos de mineração e florestal, devido ao uso das máquinas, quais seriam as rotas de descarbonização que devem predominar inicialmente? Tá? Aqui tem dois aspectos. Primeiro, mineração tem uma série de requisitos e muitas vezes eu acho que a velocidade com que eles vão buscar soluções é mais rápida do que o florestal. Florestal, se a gente enxerga somente pela parte da atividade da colheita florestal, é um campo que não teria tanto impacto do ponto de vista de
emissões. No entanto, os dois segmentos, tanto de mineração como florestal, têm no mercado de exportação o seu grande negócio. Então, nem precisam ser as regulamentações locais ou regionais, eles vão receber a regulamentação dos compradores da matéria, que são europeus ou de qualquer parte do mundo, e impondo condições para que seja um produto limpo. Tá? Então, eu acho que esses dois segmentos eles vão mover mais rapidamente para uma energia limpa. E vou até agregar um ponto, né? Quando a gente fala desses setores, tu colocas muito bem. Temos aí a questão dos clientes que trazem determinações específicas a respeito da utilização. Nesse campo, e agora considerando, eu sempre digo que o Brasil não é um simples país, é um continente. É grande demais. Se a gente for pensar isso do ponto de vista estrutural e com as diferenças que nós temos nas redes de distribuição, na logística que nós temos nas diferentes regiões, nós temos pequenos países que estão, né, espalhados ao longo do nosso território e que, casualmente, todo mundo fala português. Então, isso não pode ser desconsiderado. E trazendo um pouco agora da resposta do etanol, eu acho que a questão do motor movido a etanol versus um motor movido a um B100 e tudo mais, ela passa muito por questões de custo e questões logísticas. Não vai ter uma bala de prata. Obviamente que o biodiesel ele vai ter uma preponderância importante porque ele já tem uma estrutura estabelecida do ponto de vista do parque de máquinas. Então essa substituição ela é muito natural, ela passa por uma decisão por parte do cliente e ele troca um combustível pelo outro, faz uma outra adequação, troca uma mangueira, troca algum componente que às vezes é mais sensível à presença do biodiesel e pode trabalhar normalmente. Já o etanol não. O etanol ele tem uma questão que ele precisa adquirir um equipamento com aquela tecnologia, então ele tem que ter um objetivo muito bem estabelecido, estratégico da utilização daquele equipamento. Ele também tem que pensar na questão do valor de revenda. O mercado de revenda é um mercado muito menor do que numa máquina movida a biodiesel. Enfim, tem questões de entorno que são muito importantes. Mas isso não torna, dentro dos planos de negócios, eu entendo o etanol como sendo menos viável. Ele é tão viável quanto nas condições corretas. Acho que esse é um ponto importante. E aí, a depender da mineração e da florestal, pelas localizações geográficas onde essas operações elas estão, isso se torna ainda mais preponderante. Essas questões ficam ainda mais importantes. Então, acho que é um mix de soluções. E trazer um ponto que vocês tinham colocado antes, que é interessante também, da eletrificação de máquinas de construção. A gente sabe que, por exemplo, tem alguns países, eu cito nesse caso o Chile, que colocou uma meta muito audaciosa de eletrificar todo o parque de máquinas de construção até 2030. Isso eu não consigo imaginar como eles vão fazer isso, mas eu ouvi isso do regulador chileno, que todo o parque de máquinas se torne eletrificado. É claro que isso é um objetivo meio utópico ainda, por barreiras tecnológicas. Isso, né, se coloca esse objetivo e se vê o quão perto se consegue chegar. Eu acho que é nessa linha que eles estão trabalhando. Mas a eletrificação, ela traz ainda desafios bem importantes do ponto de vista de autonomia, né? A máquina, ela funciona muito bem, nós temos também, enfim, mas a autonomia, a necessidade de bancos adicionais de baterias para fazer uma substituição rápida, para ter um banco trabalhando, o outro banco carregando, isso traz uma complexidade operacional que é bastante importante, e na questão da análise do ciclo de vida. O ciclo de vida de uma máquina eletrificada ela é bem complicado, mais difícil de mensurar, mas também tem o seu impacto. Ok. Pessoal, eu sei que a gente precisa terminar, mas eu tenho uma responsabilidade aqui de dar um recado bem rápido. A Marinha Mercante é regida pela IMO, a International Maritime Organization, a Organização Marítima Internacional, que fica em Londres. E 2025 vai ser um ano fundamental, onde todas as regras que vão ser utilizadas para contabilizar redução de CO2 serão decididas em Londres o ano que vem, fevereiro, março e outubro. A IMO tem uma tendência a definir um fundo que vai levantar fundo, fazer uma taxa para levantar um fundo para custear o desenvolvimento de tecnologias de redução de emissão de CO2, e isso está sendo regido eminentemente pelos europeus. Então, esse fundo provavelmente deve custear e metanol, e amônia e várias outras coisas.
e ela tem uma tendência a não usar a contabilização de redução de CO2 para biocombustíveis, inclusive para os brasileiros. Resultado, a mineração e todos os outros setores de construção vão acabar financiando, pelo aumento da taxa no frete internacional, o desenvolvimento de tecnologias europeias. Os brasileiros não poderiam deixar isso acontecer, e isso a gente tem que divulgar e discutir em vários fóruns, porque vai haver sobretaxação do frete se você não reduzir, e você não vai nem poder usar biocombustível no território brasileiro, porque ele não vai ser considerado como redução de emissão de CO2, ou seja, de novo a gente vai financiar a tecnologia para os europeus ganharem dinheiro. Obrigado. Bom, gente, chegou a hora, né? Vamos fechar isso então. Eu queria agradecer a participação de todos aqui e pedir uma salva de palmas para esses debatedores. Muito obrigado.